Olá, estamos chegando na reta final do evento. Se você está gostando do que está vendo nessa semana, então já marque na sua agenda um compromisso comigo. Domingo, às 19 horas, vai acontecer ao vivo o grande finale do evento, onde eu vou contar tudo e abrir as matrículas para a nova turma do treinamento Caio no Sono, o meu curso online sobre os fundamentos da saúde do sono, onde você aprenderá comigo e com todos os profissionais que você conheceu no decorrer dessa semana. A entrevista de hoje é com a fonoaudióloga Vanessa Ieto, doutora pela FMUSP e especialista em fonoaudiologia do sono pela ABS, e com o dentista do sono Walter Silva, doutor pela USP de Bauru e professor de odontologia do sono. A conversa foi muito enriquecedora, porque tanto a Vanessa quanto o Walter são profissionais muito experientes e respeitados dentro da saúde do sono no Brasil. Mais uma vez, desligue as distrações, prepare o seu fone de ouvido, papel e caneta e bons estudos. Eu vou falar com duas feras da medicina do sono, do estudo do sono, dois doutores pela Universidade de São Paulo, Walter Silva, dentista de Bauru, Vanessa Ieto, fonoaudióloga. É um prazer estar aqui com vocês. Bem-vindos a este documentário. E eu queria começar com uma pergunta provocativa, porque a gente acorda, a gente trabalha, a gente dorme, a gente briga com a família, a gente está junto com os nossos amigos, o dia passa e a gente sequer percebe que a gente está respirando. E nós sabemos que muitos problemas de sono e de saúde mental têm uma associação com a respiração. E eu queria perguntar para vocês por que a sociedade se esqueceu de respirar. Walter. Pois é. Vamos lá. Bom, muito obrigado pelo convite, Caio. Prazer estar com você, com a Vanessa, com a sua equipe maravilhosa. Realmente, o que a gente tem observado, né, no dia a dia clínico, as pessoas com cada vez mais atividades e com o tema saúde deles mesmos, cada vez mais esquecidos, né? E com isso, todo esse desarranjo, né, em relação a horários, a rotinas, a cuidados, atividades, né, relaxantes, físicas, que seja, as pessoas acabam ganhando peso, acabam ganhando uma série de outras doenças, né, associadas, e realmente tudo isso faz com que reflita posteriormente no sono, né? A pessoa acaba tendo dificuldade ou em iniciar o sono, ou ela tem dificuldade em permanecer dormindo, ou ela tem dificuldade porque ela dorme fácil, mas ela engasga durante a noite, e isso é um reflexo realmente de todo o processo de mau cuidado, né? As pessoas não estão cuidando muito bem de si próprias. E eu acho que isso virou uma pandemia, e a gente vê isso constantemente no consultório, e virou uma pandemia que cada vez mais os profissionais têm que estar atentos a essa nova modalidade de tratamento, essa visão mais refinada em relação ao sono dos pacientes. Bom, eu vou complementar. Em primeiro lugar, é um prazer também estar dividindo esse espaço aqui com o Walter. Caio, obrigada mais uma vez pelo convite. Eu acho que pensando em focar um pouco a resposta na questão da respiração, né, Caio? Uma coisa super importante é que a respiração é um processo completamente automático, né? A gente não precisa ficar vigiando, a gente só sente qualquer impacto na nossa respiração se a gente está doente. Então, o que vem acontecendo, Caio, eu vejo dois nichos bem importantes, né, para a gente poder pensar sobre como respirar e respiração, que eu acho que vai desde a infância até o paciente mais idoso.
Como respirar é um processo muito automático, a gente se acostuma às alterações, né? Então, acho que a gente tem que ficar muito atento à criança, né, que está lá, enfim, com um monte de questões alérgicas, respirando mais pela boca e como isso é lidado pela família, né? Porque certamente a criança que respira errado hoje pode ter um impacto todo nessa questão do crescimento e pode ser um paciente futuramente aí que vai desenvolver algum quadro de apneia obstrutiva do sono. E por outro lado, a gente vê esses adultos que se adaptaram, né? Que cresceram, entre aspas, respirando errado, né? Porque se cresceram é que sobreviveram, né, a esse crescimento todo, mas aí chegam aí na idade adulta com uma série de adaptações, né? E não é incomum a gente ver, Caio, um paciente que de repente está lá no consultório, ele está na minha frente com a boca aberta, com a língua baixa, e eu pergunto, você respira bem? E o paciente fala, claro, estou respirando super bem, né? E com uma série de alterações aí, vamos pensar, miofuncionais, esqueléticas, dentárias, decorrentes, às vezes, desse quadro de respiração. Mas eu acho que como é um processo automático, e como o Walter apontou bem, a gente vai se enchendo de atividades aí ao longo do dia, que faz com que a gente não se centre nessa questão, né? Quando a gente pega um paciente que é um pouco mais diferenciado no sentido das percepções, então uma pessoa que vai para uma prática de yoga, de meditação, essa pessoa às vezes é mais atenta, né? Porque ela fala, nossa, eu tento respirar de uma forma, mas eu não consigo, né? Então, mas isso exige tempo, isso demanda atenção, demanda a propriocepção, que é uma coisa que a gente vai deixando de lado, né? Em detrimento a outras atividades aí que a gente cumpre no dia a dia, né? Mas respirar é essencial, né? Mas respirar da forma correta, né? Não são todos que o fazem por conta dessas adaptações aí que foram sendo feitas ao longo da vida. E o interessante é que vocês, né, Vanessa como fonoaudióloga, Walter como dentista, são os profissionais que têm o primeiro contato com a via aérea superior, né? Nariz, boca. Eu, antes de cursar a medicina do sono, de fazer a residência de medicina do sono, eu nem perguntava para os pacientes abrirem a boca no meu consultório. Eu fui perceber a importância disso depois, né? Como é importante a gente olhar a boca, a posição da mandíbula, a gente observar como é que é a forma desse nariz. Uma pergunta simples, né? Você foi respirador oral na infância, na adolescência? Isso muda completamente a história clínica dos pacientes, né? Eu acho que a gente tem que perguntar mais, né? Abra a sua boca. E uma coisa que eu tenho percebido no consultório, por conta desse contexto pandêmico, os pacientes vão de máscara no consultório. E Exato. eu fico imaginando quantos profissionais de saúde devem se esquecer, né, por conta do uso da máscara, de falar, olha, tira a máscara agora, por favor, momentaneamente, para eu olhar a sua boca, eu olhar a sua via aérea superior. Né? Eu fiquei pensando nisso esses dias, eu falei, gente, é uma coisa que a gente tem que incluir na anamnese, né? Sim, absolutamente, Caio. É muito curioso porque essa questão da interdisciplinaridade que o sono traz para a gente, eu acabo recebendo pacientes de inúmeras especialidades médicas destinadas ao sono, né? E eu brinco, eu sei da tua área de atuação, mas eu falo assim, olha, às vezes formando as fonoaudiólogas. Quando o paciente vem, muitas vezes do cardio, do neuro, do psiquiatra, a gente tem que ficar mais atento porque pode escapar uma tonsila hipertrófica, alguma coisa nesse sentido, que não escaparia de um otorrino, por exemplo, né? Mas acho que é uma coisa importante que você está apontando, porque é uma área, né, para o Walter. Então, eu acho que o dentista recebe a boca antes da fono, porque o dentista recebe a boca saudável, né? Então, sei lá, a gente começa a levar, eu tenho duas meninas, a gente começa a levar no dentista com 1 ano, né? Só vem para fono, Caio, quando alguma coisa não deu certo, né? Ou em alguma tentativa, nossa, não sei o que fazer com esse caso, aí vem para fono. Mas eu acho que o dentista, né, e o Walter pode falar mais disso, recebe essa boca saudável. Então, até numa atuação de acompanhamento, prevenção, o papel é fundamental, né? Com certeza. Sim, o odontopediatra, né, como o clínico geral, de uma forma geral, o dentista, ele tem esse contato muito próximo, né, com a cavidade oral, com o sistema estomatognático todo,
E desde a tenra idade, né, quando a criança ainda está amamentando, os odontopediatras têm um papel fundamental na estimulação dessa criança a realizar a amamentação, né, dizer a importância para os pais, né, para a mãe principalmente, não deixar de dar o peito, porque mesmo que tenha pouco leite, complementa, mas continue dando o peito, porque toda essa formação neuromuscular, principalmente dos músculos faciais, que ajudarão muito no crescimento e auxiliarão também na respiração adequada, porque o bebê, quando ele está mamando, ele tem que estar respirando, porque ele não consegue respirar pela boca, então ele tem que ter uma respiração adequada. E se essa criança, desde pequenininha, já não pega o peito por algum motivo, é um indicativo de que ele não tem uma boa respiração. E aí, um encaminhamento para fono, para um otorrino, analisar já desde pequenininho, né? Então, realmente é muito importante. E uma coisa, e já na fase adulta, né? Aí a criança ela vai crescendo, você começa a perceber que a criança, às vezes, a gente percebe muito, a pessoa não está observando, mas nós estamos observando muito os pacientes, né? Então, o paciente está sentado à cadeira ou na sala de espera, você percebe que o paciente está de boca entreaberta. Uma pessoa normal, de boca entreaberta, a não ser que ela esteja falando ou fazendo algum tipo de movimentação mímica, não é comum. O comum é estarmos de boca selada, fechada e respirando pelo nariz. Se está com a boca aberta, você já desconfia. Será que essa pessoa não é um respirador bucal, né? E aí investigar, aí ele entra para consulta, você pergunta se respira bem pelo nariz, se tem alguma obstrução, se costuma acordar com a boca seca, se ronca, e aí já começa a trilhar um caminho de tentar melhorar a qualidade de vida daquela pessoa. Aí a pessoa fala, mas isso não me incomoda. Mas depois que trata, a pessoa percebe até uma melhora no dia a dia. Porque você pode falar, bom, como respirar é automático, né? A gente está de boca aberta, a gente vai respirar, mas o ar que entra é totalmente diferente. Então, o dentista hoje, ele pega a criança bem na fase bem tenra ainda, bem no início, consegue encaminhar para tratamentos ou realizar tratamentos em conjunto com o ortodontista ou um cirurgião bucomaxilo para fazer pequenas cirurgias, né, ainda em fase inicial, de expansão de palato. Isso é uma cirurgia que, como diz um neurologista da minha equipe aqui de Bauru, é a vacina para a apneia do sono. A expansão de palato de crianças que têm respirador oral e tem o palato muito atrésico, é uma vacina para que esse paciente tenha depois o espaço adequado para a posição de língua, uma respiração correta, e isso tudo favorecendo. O ortodontista, anteriormente, ele via dentes. O ortodontista, ele via posição de dentes. Bom, está faltando posição, está faltando espaço, eu vou tirar dentes e acertar e alinhar. Hoje, o ortodontista vê dentes e vê via aérea. Então, se ele vai fazer um procedimento que vai prejudicar a via aérea daqui a alguns anos, ele tem que eliminar esse procedimento, tem que fazer uma outra pegada, porque realmente a respiração e o que esse paciente vai se tornar no futuro é muito importante. Então, é muito legal essa interação, o dentista, o odontopediatra, fono, o pediatra em si, para poder ter essa visão mais complementar. E, Walter, o que você falou é super importante para você que está vendo esse documentário, porque o teu atendimento começa na tua sala de espera. Quando você vai chamar o paciente, tem que olhar o paciente da cabeça aos pés, né? Porque muitos detalhes você vai pegar ali simplesmente pela observação. E o paciente não vai falar para você muitas coisas. Muitas coisas vêm da observação de quem está atendendo. E vocês falaram o nome de diversos profissionais, de equipe multidisciplinar, especialidades médicas, especialidades não médicas. E eu queria saber de vocês, por que vocês acham que é tão importante para o não especialista saber o básico do sono? É somente uma questão de diagnóstico precoce ou é uma questão também de um olhar mais holístico sobre os problemas que as pessoas trazem para a gente no consultório? Olha, bom, pensando nessa questão, né, de um profissional que não seja especialista em sono, né, Caio, eu me lembro muito na questão pessoal mesmo de pensar assim, bom, se eu
dormir bem, eu vou ter um dia bom, né? E hoje a gente vê o quanto essas questões de sono e vigília, elas se interpelam o tempo todo, né? E muitas das queixas, às vezes, que um profissional da saúde pode receber, tem uma relação com o sono, né? Pode ser uma questão de um distúrbio respiratório do sono, até uma questão de insônia. E eu acho que identificar minimamente essas questões e saber fazer um encaminhamento, aí talvez sim para um especialista, é super importante, né? Porque até ontem foi super curioso, eu estava ouvindo, foram duas coisas, televisão e rádio, né? Então, meios de comunicação, pessoas que são formadoras de opinião. No sábado foi na televisão algum apresentador dizendo que dormia de 4 a 5 horas e ficava bem, né? Só que ele falava assim, mas aí eu cochilo no camarim, eu cochilo fazendo maquiagem, e aí passando a ideia para quem estava assistindo, que isso é normal, né? Que vem aquela ideia assim, durma pouco e produza mais. Então, eu acho que é importante porque as pessoas elas são um pouco contaminadas por esse tipo de informação e tem essa percepção de não, mas é normal, eu tenho que trabalhar, não tem problema eu ficar 5 dias na semana dormindo 4 a 5 horas. E aí essa pessoa vai passar a desenvolver problemas durante a vigília que podem afetar diretamente a saúde dela. E ela vai chegar para o profissional da saúde com essa queixa. E poder fazer esse tipo de relação, né, eu acho que você vai atuar diretamente na causa, né? E a gente vive, né, numa sociedade que, inclusive, também em relação à respiração, mas assim, a nossa sociedade se acostumou com uma restrição crônica de sono, então parece que é normal eu começar a tirar tempo de sono para poder cumprir outras atividades, né? E aí a gente sabe todos os problemas que vão ter em decorrência disso. Então, minimamente, mesmo que o profissional da saúde não seja especialista, identificar se aquela queixa, se aquele problema que o paciente traz pode ter alguma relação com o sono é de grande importância, né? Quanto a gente vê de pacientes que de repente chegam, bom, na fono isso é muito, o paciente chega com queixa de ronco, não tem nenhum tipo de diagnóstico médico. Quando você vai perguntar em relação à medicação, o paciente toma 3 medicações para hipertensão arterial, ele ronca há 20 anos, né? A esposa já mudou de quarto, e isso provavelmente teve uma história clínica grande, né, de passar por muitos médicos, e talvez ninguém fez essa relação, poxa, ronco, sintoma de apneia obstrutiva do sono, vamos fazer um diagnóstico para que esse paciente possa receber o tratamento mais adequado. Não, ele já está com uma hipertensão arterial refratária e aí o tratamento acaba sendo mais complicado, né? Então, acho que minimamente identificar para poder encaminhar, não? E não normalizar. Legal, eu acho, inclusive, o papel do Caio com os cursos multidisciplinares dele é muito interessante, porque se a gente não tiver a informação, se o profissional não tiver a informação básica, mínima, ele não vai ter olhar para perguntar, né? Porque se você pergunta para um apneico, né? Você dorme bem? Normalmente o apneico fala, nossa, eu durmo muito bem. Eu durmo em qualquer lugar, para você ter uma noção. Eu durmo conversando com as pessoas, eu durmo assistindo TV, eu durmo Exato. dirigindo. Então, ensinar ao profissional, né? Por exemplo, você acorda descansado mesmo após uma noite normal de sono. É uma questão mais, né? Aponta mais resultados. Você ronca, ou disseram que você ronca, você se sente cansado durante o dia e tem vontade de cochilar, você tem irritabilidade pela manhã, enfim, uma série de questões. Existem os questionários específicos, né, que são validados para analisar, e isso qualquer clínico pode utilizar, e como a Vanessa falou, e você às vezes pega bem no início o problema e consegue dar um caminho para esse paciente de uma forma que ele tenha uma prevenção dessas comorbidades importantes, né? Hipertensão arterial, a refratária mesmo, a diabetes, né? Você pega pacientes com alterações glicêmicas e você vai ver um paciente que a vida inteira dormiu mal, não tem uma rotina de horários regulares,
come próximo do horário de dormir, enfim, não tem atividade física. E às vezes ele está indo no endócrino e o endócrino está tratando essa diabetes dele, mas ele não foi perguntado se ele dorme bem, se ele não dorme. Como o Caio disse, às vezes o cara está de máscara, o endócrino não visualiza muito bem, né, o aspecto, né, do paciente, se ele tem um pouco de uma circunferência cervical mais avantajada, que podia suscitar a ideia de que ele tem um problema respiratório durante o sono. Então, a informação, ela deve ser passada, e quanto mais a gente puder informar, melhor. Eu tive a oportunidade de dar aula por 20 anos aqui em Bauru, numa universidade, e durante as aulas, eu sou professor na área de prótese, né? Era professor na área de prótese, disfunção temporomandibular, e eu montava uma aula de apneia do sono e pedia em prova, eu cobrava os alunos em prova. E aí meu apelido ficou Dr. Ronco, né? Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas esses meus alunos de 20 anos atrás, que eu já saí há algum tempo da universidade, eles hoje me encaminham paciente pela visão diferenciada que eles têm. Recebi um paciente recentemente que estava indicado para uma placa de bruxismo. Esse colega recebeu essa paciente para fazer uma placa de bruxismo e ele perguntou a ela, né? Você dorme bem? Ela falou, não. Você ronca? Meu marido está falando que eu ronco. Então, não é comigo que você tem que se consultar. Me encaminhou, eu fiz uma análise, realmente era uma paciente que tinha distúrbio respiratório do sono e precisava de um aparelho intraoral e não de uma placa de bruxismo. Então, se ela recebe uma placa de bruxismo, ela pode piorar o distúrbio respiratório. Então, essa visão ele teve por ter tido contato numa época da vida dele e aquilo gravou. Então, essas informações minimamente necessárias são extremamente importantes. E ao longo desses anos, né, da experiência de vocês, tanto na área acadêmica quanto em consultório, que oportunidades de trabalho vocês perceberam, né, enfim, que se abriram aí para vocês quando vocês começaram a atuar no estudo aí do sono, no tratamento dos distúrbios de sono, nas questões profissionais, né, que portas se abriram para vocês aí ao longo da trajetória? A minha área, como eu falei, de formação é prótese, e eu estava fazendo um seminário durante o meu mestrado, e apareceu lá uma palavra, eu avaliava pacientes com bruxismo, com dor orofacial, com fraturas dos implantes que eram colocados, e o meu seminário foi para avaliar hábitos parafuncionais, isso em 97. Aí eu deparei-me com artigos, né, que a gente fazia revisão e tudo, e estava lá sempre desordens do sono, apneia do sono, e aí aquilo me encucou, né? E eu sabia que tinha o bruxismo, era chamado de bruxismo noturno na época ainda, hoje a gente separa bruxismo do sono e bruxismo de vigília. Aquilo começou a me plantou uma sementinha e eu comecei a investigar e percebi que tinha um mundo, né, durante o sono. E nessa época chegou um colega, um neurologista dos Estados Unidos, e ele tinha trazido uma série de informações. E a partir daí eu entrei nessa área. E as oportunidades, Caio, abriram, escancararam. Foi um oceano de oportunidades. Eu só faço isso no consultório já há algum tempo, há uns 15 anos pelo menos, e não dou conta, e por isso a gente acaba ficando com essa vontade de repassar essas informações para os colegas, para que eles também enxerguem o paciente dessa maneira, de uma forma mais holística, mais abrangente, prevenindo muitos problemas no decorrer da vida desse paciente. E outra coisa, você quando diagnostica ou quando encaminha para um diagnóstico e esse paciente controla o distúrbio do sono, um dos distúrbios do sono, por exemplo, você tem um controle maior do tratamento que você faz. Estou falando na área odontológica, você faz uma prótese para o paciente, um implante, uma reabilitação maravilhosa, lentes de contatos, o cara está lindo. De repente, esse paciente não dorme bem, ele tem apertamento, ele tem bruxismo, ele tem um bruxismo associado com a apneia do sono, que é uma situação clínica muito comum, e às vezes esse paciente ele danifica as estruturas que você acabou de tratar, e ele chega no consultório todo, né,
bravo porque quebrou e tudo mais. Então, se você tem essa visão mais ampla, você previne, né, fazendo com que esse paciente trate, seja com uma placa de bruxismo, seja com aparelho de apneia, mas assim, prevenindo outros problemas. Então, o mundo que se abre quando você enxerga a área do sono, seja para atuar constantemente, como no caso nosso, né, a Vanessa, o Caio também atua muito na psiquiatria, mas a Vanessa atua muito nisso, eu atuo muito na área do sono também, praticamente só isso. Então, mesmo o dentista que faça outra atividade também dentro do seu consultório, faça ortodontia, que é uma relação muito grande com o distúrbio do sono, prótese, que também tem uma inter-relação muito grande por conta da ATM, das estruturas do sistema estomatognático, esse dentista, ele estando com essas ferramentas, ele vai ser um dentista mais completo e vai conseguir oferecer um trabalho de melhor qualidade para o paciente. Então, é um mundo muito grande, só que é um mundo que necessita, que demanda muito estudo, porque a inter-relação com as outras áreas é muito grande. Então, a gente tem que ter um tempo, eu falo para os meus alunos que a gente tem que separar um tempo, eu separo um tempo por dia, que hoje eu me programei para fazer isso, para estudo. Mas, assim, se não for possível por dia, por semana, a cada 3 dias, uma vez a cada 15 dias, que você pegue, sente e comece a se atualizar, porque é muito dinâmica essa área. Pois eu estava pensando nisso que você estava falando, Walter, é muito dinâmica mesmo, né? E parece que é uma coisa que se você não faz, uma onda te engole. E a gente está falando de sono, né? A minha história no sono, Caio, ela é um pouquinho mais recente, ela tem uns 12 anos, mais ou menos isso, ano que vem eu completo 20 anos de formada, mas a minha primeira área de atuação do mestrado foi em linguagem, e eu vim de uma faculdade, que foi a PUC de São Paulo, em que a gente tinha muita psicanálise dentro do curso de graduação em fonoaudiologia. Então, até aí, o único contato que eu tinha com o sono era a interpretação do sonho de Freud, né? E mesmo assim, já me fascinava, porque a gente sabia que existia um outro mundo além da vigília. Mas eu acho que foi um pouco na prática clínica, com casos de linguagem, que o sono já começou a me chamar a atenção. Eu lembro de um caso, até hoje, que é um caso bem emblemático, sempre que eu dou aula, curso, acabo contando dele, de um garotinho que na época ele tinha mais ou menos uns 3 anos, ele veio para fono por conta de alteração de linguagem. Na verdade, ele tinha um atraso de aquisição de linguagem. Aquela questão típica, menino, 3 anos, primeiro filho, falava pouco, o que falava pouco, quem entendia mais eram os pais e avós. Então, me chamou muito a atenção, quando eu estava fazendo a entrevista com a mãe desse garotinho, eu já estava um pouquinho afetada pelas questões de sono por escutar curso. A Kátia Guimarães também já tinha começado a dar aulas nessa época nos congressos de fonoaudiologia. E eu perguntei para a mãe naquele momento, porque ela descrevia uma rotina da criança muito desordenada. E eu perguntei, meio que como um insight quase, e como que é o sono dela? Ela falou, nossa, o sono é um caos. Ele já caiu da cama várias vezes, se eu tenho que levantar muitas vezes à noite para cobri-lo, porque o cobertor geralmente está no chão. E aí eu fui indo um pouquinho mais afetada pelas informações que eu já tinha, né? Ele ronca, nossa, ronca. Só que a mãe descrevendo esse quadro todo como se fosse absolutamente normal, né? De uma observação que acontece e que ela já havia remetido. No caso, quem acompanhava essa criança desde o nascimento era um pediatra, e o pediatra, com a informação que naquela época tinha, disse, não, é normal, quando crescer passa, né? Quando crescer passa, porque cresce, aumenta o espaço, mas olha o quanto de informação, né? Pensando em aspectos cognitivos, auditivos, que essa criança ia perder, principalmente, aí vão pensar, dos 3 até os 6 anos, né? E na época, a minha conduta com essa criança não foi nem iniciar a terapia, mas foi encaminhar para um otorrino, né? E nessa época também, isso tem mais de 15 anos, né? Com uma consulta clínica, essa criança já foi submetida a uma cirurgia de adenotonsilectomia, ela tinha um espaço de 10% para a passagem do ar, então ela tinha uma hipertrofia que ficava 90%, então ela não tinha condição de respirar, nem durante a vigília, nem durante a noite, né? Então, isso foi uma observação
já deve contar isso mais ou menos uns 18 anos, mas que vem aparecendo cada vez mais também nos estudos fonoaudiológicos, agora não só pela área do distúrbio respiratório do sono, mas nas suas relações com linguagem, com aspectos audiológicos, com fluência, né? E aí uma questão que o Walter apontou bem, e que eu acho que é muito fascinante nessa área do sono, é que assim, eu não sou ninguém se eu não converso com o meu colega médico do sono, com o meu colega odontólogo do sono, com a fisioterapeuta do sono, com a psicóloga do sono, né? Às vezes até com o técnico da polissonografia, né? Porque é tão importante às vezes esse momento do exame e o técnico está lá presente, né? O tempo todo e pode me dar alguma informação a respeito do ronco dele, porque o ronco, infelizmente, ele não é tão bem mensurado nem mesmo pela polissonografia, né? E aí o técnico, quando a gente tinha muito contato no laboratório do sono, falava, não, olha, o ronco dele era um pouco diferente, o ronco dele era desse jeito, era mais quando ele estava com a posição, e quantas vezes a gente tinha que ir lá para ver se a boca estava aberta, fechada, né? Então, assim, é muito multidisciplinar, se interdisciplinar, melhor ainda. E eu acho que isso torna a nossa atuação mais efetiva também para o paciente, né? Porque o paciente se sente cuidado por aquela equipe que está lidando com o sono dele, mas também preocupado em muitos aspectos aí da própria vigília, em como esse paciente funciona acordado. Eu queria fazer duas perguntas para vocês que acho que podem não, acho que devem soar como um recado para todo mundo que está vendo a gente aqui. Vocês acham que mergulhar no estudo do sono é uma boa decisão de carreira atualmente? Acho que sim, né? Sem dúvida. Acho que sem dúvida, primeiro porque o sono é fascinante, né? A gente, quando se forma, enfim, na graduação, mestrado, a gente aprende tanto a avaliar os aspectos do paciente na vigília, e quando você descobre o sono, você fala, é um outro mundo, né? Então, assim, acho que dá um ânimo para o profissional que é encantado por aquilo que faz, e eu acho que também pensando, lógico, numa realidade de mercado, é um mundo que está se abrindo, e acho que os profissionais vão se diferenciar dependendo da formação que ele faça, né? Essa questão que o Walter falou, tem que separar tempo para estudo, tem que se dedicar, e eu digo, fazendo cursos, escutando colegas, e não só da própria área, né? Porque a gente tem que sair da casinha, né, de fono falando para fono, tem que escutar a área do médico, tem que escutar a área do dentista, da fisioterapeuta, para poder entender, não para fazer o que ele faz, claro, mas para poder entender o que está sendo feito para gerenciar o caso da melhor forma. Eu acho que é uma ótima decisão, pensando principalmente que a gente está vivendo numa sociedade que está deixando o sono de lado. A gente vem de uma sociedade que deixou a saúde de lado, né? E aí está vivendo todas as questões em decorrência disso, e aí por conta de atividades profissionais as pessoas começaram a dormir menos e se acostumar com situações que não são normais, né? Então, o que vai chegar de paciente para a gente com queixas de como ele funciona, mas que isso tem relação com o sono, né? Então, acredito que o profissional vai se diferenciar muito se ele souber interpretar essas informações, encaminhar muitas vezes para o profissional da área do sono que é necessário. Então, eu vejo como uma escolha muito bem sucedida aqui. Se a gente for pensar, inclusive, na prevalência, né, nós temos, o Brasil tem 49 milhões de pacientes apneicos, isso uma estimativa, provavelmente a gente tenha mais que isso, e número de profissionais reduzidíssimo para se tratar, mesmo nos Estados Unidos ou em outros países da Europa, o número de profissionais é insuficiente. Eu tive contato com um professor holandês, que é um dos maiores nomes da odontologia do sono, o professor Arnold Hoekma, e ele disse que na Holanda, um país pequeno, tem 18 milhões de habitantes, eles têm um número de dentistas do sono apropriados para a população, número de médicos do sono apropriados para a população, assim como os métodos de diagnóstico. Então, é um país equilibrado nesse sentido. E todos os outros países não têm esse tipo de relação. Ou seja, você tem muito mais apneico, né? Muito mais gente sofrendo e sem diagnóstico. Porque se for pensar assim, 50 milhões no Brasil, e menos de 10% recebem o diagnóstico, tem um mundo de pessoas que estão batendo o carro, que estão tendo mais depressão, estão tendo mais problemas
cognitivos, de memória, no trabalho, sexuais, de relacionamento, de produtividade, absenteísmo, e envolve fatores econômicos do país, né? Então, é uma área que é muito grande e, como bem disse a Vanessa, tem que estar interligado, né? Você não vai conseguir tratar o paciente sozinho, você tem que estar realmente antenado, conhecer o que os outros, a atuação das outras áreas, para poder até explicar para o paciente, olha, você precisa desse profissional também, que ele vai cuidar do teu refluxo, por exemplo, e que isso está te atrapalhando, porque você está dormindo bem, só que você está acordando várias vezes por conta do ácido que volta. Um exemplo, ou esse profissional vai te ajudar a perder peso, porque você está com um IMC alterado. Então, a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar, mesmo que virtual. Eu trabalho num consultório fisicamente sozinho, mas eu tenho os colegas onde a gente se encaminha pacientes e tudo mais. Então, é fantástico, é uma área super sem concorrência, né? Pensando no mercado, você não tem concorrente, você tem um mundo de pacientes necessitando tratar, e o tratamento é muito eficaz. Eu estou dizendo principalmente nos distúrbios respiratórios, né? A gente está evoluindo cada vez mais. A combinação de terapias, odontologia do sono e fonoterapia com os exercícios de motricidade orofacial, fantásticos. Eu sou um fã de carteirinha da Fono, a Kátia Guimarães, a cidade dela é a 100 quilômetros da minha, eu tenho contato frequente com a Kátia. Então, isso é um exemplo, né? Com outras áreas também, é muito válido entrar nessa área. Só que, repito, tem que ter vontade de estudar o tempo todo. Não é uma área que dá para você ficar, por exemplo, 3 meses sem ler um artigo. Você está fora, você teve alguma coisa que te atropelou e te engoliu. Então, eu falo meio que forçando, né, os colegas, separe pelo menos um tempinho por dia ou por semana para dar uma lida, porque realmente a interação é muito grande. E, Walter, eu acho que como sociedade, né, a gente tem que corrigir esse problema de escassez de profissionais, né? É uma panela de pressão que, enfim, antes da pandemia já era extremamente grave e agora explodiu, né? Você concorda que a gente tem que corrigir isso, né? Sem dúvida, o número de profissionais preparados para fazer qualquer tipo de atendimento adequado na área do sono ainda é muito pequeno. E isso faz com que os pacientes acabem tendo que passar por vários profissionais e, às vezes, ninguém pergunta para ele como é que está o sono dele ou faz questões mais apropriadas para poder avaliar. Então, o preparo de um profissional da saúde, seja médico, dentista, fono, físio, psicólogo, nutricionista, educador físico, e por aí vai, treinar esse profissional que tem um contato que seja com esse paciente, né, em qualquer área da saúde, ele precisa estar mais atento para poder encaminhar e até, se for o caso, atuar na área. Agora, para atuar na área, ele precisa se preparar adequadamente, realmente porque essa interação e esse intercâmbio entre profissionais é muito importante, essencial, e sem isso a gente não consegue realmente tratar. Mas precisamos de muito mais profissionais nesse campo da medicina do sono de uma forma geral. A Vanessa falou muito bem da conversa, né, entre os profissionais, né, Vanessa? Eu acho que você falou isso justamente porque você deve receber milhares de pacientes e você detecta que ele é uma panela de pressão que estourou lá atrás e chegou no seu consultório transbordando, né? Exato. E os pacientes, eles geralmente chegam para mim, Caio, com a queixa que eles roncam, né? E aí, baseado nisso, às vezes eles veem alguma informação, eu fiquei sabendo que tem 2 exercícios aqui que eu posso fazer, que eu paro de roncar. Eu falo, opa, né? Não é assim, pra você ter uma ideia, uma avaliação de fono vai durar no mínimo 1 hora, né? Porque o paciente vem com a queixa de ronco, vamos usar uma analogia aqui, ele é só a ponta do iceberg. O que está por baixo disso é toda a saúde geral, musculatura, o que tem de associado. Então, muitas vezes o que eu gosto, às vezes, de um processo de avaliação é que no final culmina para um encaminhamento para um médico do sono, por exemplo, né? Então, pode ser um neuropsiquiatra, otorrino, dependendo das questões também que eu for avaliando. E isso é muito bacana, né? Porque acho que a pandemia escrachou para a gente
perfis de pessoas bastante distintos, né? Um que com as dificuldades a pessoa foi se movimentando, foi querendo mudar a qualidade de vida, e as outras pessoas que foram se afundando cada vez mais. E eu acho que uma coisa bacana bom, aí falando aqui da minha área, né? Eu também não consigo atuar se o paciente não tiver boa adesão ao tratamento que eu proponho para ele, que geralmente é um treino, que minimamente o paciente vai ter que parar na frente do espelho, né? E realizar lá um, dois, dependendo do caso, 3 exercícios, ele vai ter que mudar o modo como ele respira, o modo como ele mastiga, o modo como ele engole. Então, isso exige uma percepção de si muito grande. Tem gente que topa isso, encara, né? E junto com isso acontecem outras coisas, né? Então, tem vontade de malhar, vai para uma academia, então agora vou perder. Então, uma modificação daquela pessoa que estava lá parada em decorrência de uma queixa de sono, por exemplo. Mas a gente vê claramente que às vezes tem paciente que quer resolver com um remédio, né? E na área, vão pensar dos distúrbios respiratórios do sono, ainda não dá para resolver com um remédio nesse sentido. Então, volta, né, o paciente para essa parcela de responsabilidade que ele tem no sintoma dele, né? Então, seja pelo peso que ele ganhou, pelo tratamento ortopédico funcional que ele não fez na infância, pelo músculo que ficou flácido, né? Acho que por todas essas coisas. Então, eu acho que também colocar o paciente nessa responsabilidade que ele tem sobre o sintoma e o que ele pode fazer, quais movimentos que ele vai, é muito importante, né? E aí marca mais uma vez, né? Acho que a questão do sono escracha isso para a gente muito, a questão da interdisciplinaridade, né? Então, mais uma vez, eu vou conversar com o colega educador físico, com o fisioterapeuta, estou preocupada com a qualidade de sono dele, um paciente que me refere insônia, eu vou encaminhar para um neuropsiquiatra, psicólogo. Então, se eu, como o Walter bem disse, se eu não estiver estudando o que está acontecendo na área, eu também não vou saber fazer esses encaminhamentos. Eu não posso, na minha área de fono, por exemplo, então tá bom, então eu vou tratar o senhor com 2 exercícios, ele pode até melhorar do ronco, mas eu não sei o que aconteceu com a apneia obstrutiva do sono dele, eu não sei se melhorou a qualidade de sono, os despertares, então ele também não vai aderir para o meu próprio tratamento, porque o ronco não incomoda o paciente, incomoda quem está do lado. O paciente, ele quer dormir bem, acordar descansado, então minimamente eu tenho que estar formada, bem formada e informada nessa área de sono também para poder fazer os encaminhamentos quando necessário. Vanessa Ieto, Walter Silva, uma fono, um dentista. Eu admiro muito vocês. Muito obrigado por comparecer aqui. Adorei a frase da Vanessa, La vida é sueño. Ó, meu espanhol tá ótimo. Obrigado, viu, pessoal? Eu acho que vocês tocaram em tópicos aqui que muitas pessoas sequer tinham ouvido e agradeço novamente a participação. Eu que agradeço, Caio, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você, com o Walter, e acho que você tem uma grande parcela também de responsabilidade em informar um pessoal aí, né, que está vindo atrás dessa informação, e acredito que tudo vai culminar aí com uma coisa que a gente deseja, que é o bem-estar do nosso paciente. Muito obrigado, Caio. Realmente foi muito legal esse bate-papo, estar com a Vanessa aqui e com você, que a gente já teve a oportunidade de conversar, né, uma outra vez numa live. E lembrando que a sociedade ela vai reduzindo o tempo de sono, como a Vanessa falou, e colocando novas coisas, né? E isso vem desde a Revolução Industrial, do advento da luz elétrica. Com o advento da luz elétrica, Thomas Edison dizia que agora os nossos problemas terminaram, não preciso mais dormir. Começaram. Como se a luz elétrica fosse... começou ali. Como se a luz elétrica fosse assim o the must da coisa. Acabou, ali começou. E isso vem martelando. Nós estamos martelando o sono o tempo todo. E o sono agora está pedindo passagem, vamos dizer assim. E se a gente tiver de olhos abertos, atentos, com esse mundo de oportunidades e de benefícios que a gente consegue fazer para o paciente imediatos, às vezes você instala um aparelho no paciente, no dia seguinte ele fala, nossa, eu sonhei, eu dormi, que delícia, né? E aí você começa a ficar mais estimulado ainda e falar, pô, o meu papel está sendo legal. Então, realmente é muito legal participar dessa entrevista, desse curso e aí desse programa teu, que é muito legal, e você tem um papel fundamental, como bem disse a Vanessa,
em informar muito os profissionais com essa sua grande penetração em várias áreas da saúde que você sempre tem. Obrigado mais uma vez, Caio. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Antes de fechar, a seguir os 3 avisos do dia. O primeiro é que estamos caminhando para a reta final do evento, mas ainda tem muito aprendizado por vir. Amanhã é dia de entrevista com o nutricionista Rafael Genário, doutorando pela USP e pesquisador em cronobiologia. O segundo aviso é para garantir que você já assistiu o documentário Blackout, que está no ar só por mais alguns dias, onde jogo luz nas férteis oportunidades de trabalho que o mercado da saúde do sono oferece em 2021. Assista o quanto antes porque sairá do ar no domingo, 17/10, quando abrirei as matrículas para a nova turma do treinamento Caio no Sono. Se você já tomou a decisão de mergulhar junto comigo no fascinante universo da saúde do sono, então, por favor, venha preparado e compareça em tempo real no domingo, porque os primeiros alunos matriculados terão uma condição especial. Obrigado, um abraço e até amanhã.